Bom, um recadinho de Deus aqui para todos os líderes religiosos, principalmente os evangélicos do Brasil e do mundo. Eu não estou me referindo ao povo de Deus, porque o católico, o espírita, o evangélico, o ateu, de todas as religiões, essas pessoas são povo de Deus, pertencem a Deus, não importa a religião que eles estejam enfurnados. Eles são filhos de Deus, são seres humanos criados à imagem e à semelhança de Deus. Pertencem a Deus, embora muitos não conheçam o verdadeiro Evangelho da graça de Deus, a verdadeira palavra de Deus, eles pertencem a Deus. E se estão há séculos, sem conhecerem a palavra de Deus, embora a Bíblia esteja no mundo inteiro, se estão sem entendimento da palavra de Deus, é justamente por causa de quê? Por causa dos falsos profetas, dos falsos líderes religiosos, que se apresentam como homens de Deus, como enviados de Deus, e, no entanto, a função deles é se enriquecerem, é usarem a palavra de Deus, defraudarem a palavra de Deus para se enriquecerem ilicitamente, viverem sem trabalhar, na motomia, na riqueza, às custas do suor, do sacrifício e do sangue alheio, principalmente do povo de Deus, e não somente dos cristãos, daqueles que creem em Deus, mas também daqueles que são de Deus e não sabem, e que eles chamam de incrédulos, de endemoniados, de mundanos, mas eles também sugam essas pessoas, não só os que estão dentro dos templos deles. Eles sugam essas pessoas através de quê? Através da política, através dos impostos que as pessoas pagam. Pessoas que nem vão nas religiões deles, no sistema religioso deles, eles também sugam dessas pessoas através de quê? Do poder político. Porque esses líderes religiosos, eles andam de mãos dadas com os políticos. Veja o caso da Igreja Católica, que tem os líderes mundiais, de todas as nações, que estão ali beijando a mão do Papa. Na verdade, ali é um fechamento, eles são fechamentos. Os líderes políticos mundiais cuidam da parte financeira, da parte econômica do planeta, e o líder religioso, católico, como é o caso do Papa, arcebispos, cardeais, essa gente tem o trabalho dessa gente é o seguinte, é dominar as nações com falsos ensinamentos, com a falsa religião. E eles dominam. Há mais de 2000 anos que essa gente está aí. Enganou meu pai, minha mãe, a minha avó, minha tataravó, os seus antepassados, os meus. Essa gente estão aí na riqueza, na mamata, até hoje. E quando se trata dos evangélicos, não é diferente, porque a Igreja Católica é a mãe, e a Igreja Evangélica é a filha, é a mãe e a filha. Lembrando que nós não temos nada contra você, nossos irmãos católicos, evangélicos, de nenhuma religião, ateu, nada, judeus, nada, zero. Nós não temos nada contra vocês. Nós estamos aqui nos referindo aos líderes religiosos, aos seus líderes, homens maus, enganadores, desviados da verdade, da verdadeira palavra de Deus. E aqui em Miqueias, no livro do profeta Miqueias, Deus sempre dá um recadinho para eles. Deus está falando com eles nos dias de hoje. Ou você acha que essa palavra é para aquelas pessoas que viveram séculos passados? Não, essas pessoas já faleceram, já foram embora, não tem nem mais o pó. Essas pessoas já estão na glória, já estão com Deus. Essa palavra serve para os que estão vivos nos dias de hoje. A linguagem aqui é um pouco diferente, não é como da época, mas o que Deus está falando é para os dias de hoje. Assim como falou com aqueles naquela época, está falando com todos esses dos dias de hoje, porque Deus não muda. As pessoas partiram, Deus não morre, Deus é o mesmo. Deus não mudou. O mesmo pensamento que Deus tinha a respeito desses homens há séculos atrás é o mesmo que Deus tem em pleno século XXI com esses homens. Por isso aqui em Oséias, no capítulo 3, no versículo 1 em diante, diz assim: ameaças contra os chefes e os falsos profetas.
Que chefes são esses? Tá vendo? Ameaça contra os chefes e os falsos profetas. Chefes quer dizer o quê? Aqueles que trabalhavam politicamente, que cuidavam da grana, que cuidavam do povo ali, politicamente, né? Eram os chefes do povo que não tratava de coisas religiosas, estavam ali só para quê? Tratar da engenharia, da construção, né? Tratar ali da cidade, das coisas do povo, com relação à economia. E no meio dessas cidades, né, havia o quê? Os líderes religiosos, como existe hoje. Líderes religiosos, tanto católicos, evangélicos e outras religiões. Né? Então você vê ameaças de Deus contra, né, os chefes do povo, os políticos, e contra os falsos profetas. Quando Deus fala vidente, adivinho, profeta, tudo isso é líder religioso. Porque tinha, nessa época tinha o que? Os sacerdotes, que sempre tiveram, desde que o povo saiu do Monte Sinai, tinha aquela coisa do santuário, do templo, aqueles lavamentos, aquelas cerimônias, aquelas coisas que Deus estabeleceu. Então o povo estava ali, trabalhava, tinha os chefes do povo, tinha os políticos, né? E também o povo tinha o seu momento de fazer as suas preces, as suas orações, pagar os seus votos, os seus sacrifícios. Lembrando que o povo de Israel nunca foi até o templo, nunca se reuniu na presença de Deus para dar dinheiro a Deus, para fazer campanhas, votos, sacrifícios, ou fazer qualquer coisa para pedir dinheiro a Deus. Para pedir prosperidade a Deus, para pedir apartamento em Miami, para pedir jato, para pedir avião, para pedir nada disso. O povo de Deus, eles sempre foram ricos. Eles nunca deram sacrifício, esses sacrifícios todos que você vê no Velho Testamento, que não existe mais no dia de hoje, e além de não existir, não era para nós que somos gentios, estrangeiros, eram apenas para o povo de Israel. Se você chegasse quando o povo de Israel estava ali fazendo sacrifícios para Deus, oferecendo sacrifícios, e você entrasse ali no meio, primeiro que alguém já ia lhe tirar dali, já ia chamar um soldado, já ia mandar lhe remover dali, porque aquela cerimônia não é para você. Você é um estrangeiro, você é brasileiro, americano, seja lá quem você fosse. Se você não fosse judeu, você não poderia estar ali participando daquilo. Né? Imagine hoje. Né? E hoje nem o judeu está mais nessa. Vá numa sinagoga aí, vá em algum lugar, se você vai ver algum judeu matando boi, matando carneiro, matando cordeiro, sacrificando, queimando ofertas para Deus, você não vai ver isso. Né? E você, que é um cristão, está querendo se meter embaixo da lei do judeu. Uma lei que Deus deu apenas para ele. E essas ameaças aqui não é para você, porque o líder religioso evangélico, ele lê isso aqui hoje, e ele começa a falar que Deus está falando com você, que Deus está ameaçando você. Não, essa palavra aqui é para os líderes. Agora, com relação espiritualmente falando, vale para eles sim. Tá? Não vale as cerimônias, os mandamentos, os lavamentos, mas a questão moral, a questão espiritual, vale para todos esses dos dias de hoje. Vale para mim, vale para os líderes religiosos, vale para você, vale para qualquer um. Se você se tornar um líder religioso, se colocar na frente das pessoas para mentir, para fazer esse tipo de coisa, está valendo para você também. Né? Mesmo que você não esteja debaixo da lei. Aqui não é questão de lei nem de graça. Aqui é questão de moral. Aqui é questão de entendimento, de amor, né? De respeito ao próximo, ao ser humano. Então, por que Deus tinha? Deus tinha sacerdotes e profetas. Tinha ali os sacerdotes que ficavam no templo. O profeta era um tipo de andarilho, que ficava andando, ia nas cidades, né? Israel tinha lá as suas cidades, e o profeta ele ia fazendo o trabalho dele. Chegava numa cidade, parava, né? Tinha lá a sua casinha, lá ele parava, olhava como é que estava a barra, olha como é que estava o povo. E chegou uma época que Israel estava dividida, tinha 2, 3 reis, né? Ele ia para ver como é que estava a situação dos filhos de Israel. Deus sempre tinha um profeta. Você já reparou que quando o rei se corrompia, quando os sacerdotes se corrompiam, logo Deus enviava um profeta, aparecia um profeta do nada para repreender todo mundo? Deus sempre tinha uma carta na manga, porque Deus sabia quem era muito bem aquele povo de dura serviço e conhecia muito bem os sumos sacerdotes, que eram gananciosos, né? Roubavam dízimos, roubavam ofertas do povo, se acoloiava com os políticos, e não só os políticos do próprio povo deles, de Israel, se acoloiavam por dinheiro com outros povos que viviam na idolatria, na macumbaria. Eles faziam fechamento com essa gente, tudo por ganância e por dinheiro. A mesma coisa do que acontece hoje. A mesma coisa. Olha aí como está
a chamada Igreja Católica há mais de 2000 anos, né? Misturada com os presidentes, com os príncipes, com os reis, né? Olha a igreja evangélica, que é a filha, que também quer imitar a mãe. Por que a filha e a mãe, irmão? Porque o que uma faz, a outra faz. E a igreja evangélica saiu da onde? Quem pariu a igreja evangélica? A igreja evangélica saiu de dentro da igreja católica. Quem começou esse movimento protestante? Martim Lutero, que era um padre, andava lá dentro, disse que gostou de uma freira lá dentro, não aceitaram, quebraram o pau lá dentro, e ele saiu e disse que ia protestar. E aí começou esse movimento. Desse Martim Lutero vem tudo isso aí que você está vendo aí, essa parafernália todinha que você está vendo aí, neopentecostal, isso, e pentecostal, toda essa parafernália que você vê aí. Disso aí veio várias ramificações, adventista, que não pode trabalhar sábado, falsas doutrinas, de tudo isso aí começou com isso aí. Né? Esse homem que era um padre, que estava lá dentro. Né? Aí veio fazer a reforma, que diz que é reformador, que é isso, reformou nada. Olha aí, o que ele reformou está aí. As pessoas fazendo campanhas, votos, sacrifícios, mas peraí, irmão, minha igreja ela tem 200, 300 anos, nós não praticamos isso aqui, nós somos uma igreja bonitinha, todo mundo cheirosinho, bonitinho, aqui nós não pedimos sacrifícios, não fazemos campanha, assim, mas está ensinando falsas doutrinas para o povo? Está ensinando o que para o povo? O evangelho da graça de Deus, né? Não, ensinamos a graça, mas está mandando o povo guardar sábado, está impedindo as pessoas de alguma coisa, não corte cabelo, não faça isso, não faça aquilo, está colocando alguma doutrina de homem nas pessoas, então está fora de sintonia com Deus. Não estamos dizendo que vocês não sejam de Deus, que todo o povo na face da terra, os 8 bilhões de seres humanos que estão na face da terra, pertencem a Deus, não pertencem a diabo, não pertencem a ninguém, são filhos do diabo. Que filhos do diabo? O diabo nunca teve filho. É um erro, né? Filhos do diabo, tem gente que não sabe nem o que está falando. Quer dizer que o diabo foi lá, casou com a diaba e teve filhos. Que filho que o diabo tem? O diabo nunca teve nada. Filhos do diabo. Não, estão sem entendimento. Né? Não diz que é testemunha de Jeová, que o nome de Jesus não é Jeová. Você vê essa guerra aí que tem aí. O nome de Deus não é Jesus. Esse é um nome mítico. É não sei o quê, porque no grego, porque não sei o quê, está escrito isso. Querem porque querem negar Jesus. Né? E não tem nada demais. O anjo desceu do céu e disse para Maria: presta atenção, minha filha. Olha aqui para mim, você dará à luz a um filho, e a esse porás o nome de Jesus, tá vendo? O nome dele, não foi ele que inventou não, veio do céu. Né? Aí eles falam de anjo, falam disso. Então, por que você não crê em anjo? Esse anjo desceu, Gabriel, e disse para Maria: tu darás à luz a um filho. E a esse filho que você... Presta atenção, minha filha, ele não é seu filho. Ele é filho de Deus. O anjo não podia revelar para ela que Jesus é o próprio Deus. Né? Ela não ia entender, coitada, ela ia ficar confusa. Né? Tu darás à luz a um filho. E a esse porás o nome de Jesus. Entendeu como é que é o nome dele? Claro, porque quando o menino nascesse, Jesus nascesse, Jesus ia dizer: ô mãe, eu estou mamando aqui na senhora, né? A mulher fica até assustada. Né? Sabe como é meu nome, mãe? Meu nome é Jesus. Não, Jesus não poderia falar qual era o nome dele. E sim, o anjo não desce, não traz o nome dele. O nome dele veio do céu, tá vendo? O nome dele não é Genésio, não é Jeová, não é Senhor dos Exércitos, nem é o Shaddai, nem é o Achuá, não sei o que. Não, o nome dele é Jesus. O anjo deixou bem claro. Ali Deus disse para toda a humanidade como é o nome dele, o que não disse nem para Moisés. Quando Moisés perguntou no monte: o Senhor está me mandando ir lá ao faraó para arrancar o povo do Egito, e eu vou chegar lá e vou dizer que foi quem me mandou. Como é o nome do Senhor? Deus não disse o nome dele, Deus disse: diga que eu sou, te mandou. Ao mesmo tempo que eu sou não é nome de ninguém, no caso de Deus né? Porque ele é o tudo e o nada. Eu sou o dono de tudo. Esse cara sou eu. Já viu a música do Roberto Carlos? Diga a ele que eu sou, diga a ele que eu sou o cara, que esse cara sou eu, mandou você aí. Deus não disse o nome dele debaixo da lei, Deus só disse o nome dele quando ele foi revelar a graça dele para a humanidade. Né? Então o anjo disse para Maria: presta atenção, minha filha, o nome dele está vindo do céu, tá vendo? Darás à luz a um filho, tá bom? E a esse porás o nome de Jesus. Por que o anjo não disse: tu darás à luz a um pai? Porque mulher, toda mulher dá à luz a um filho. Imagina uma mulher: cadê fulana? Foi para a maternidade, já deu à luz? Já deu. É menino ou menina? Não, ela deu à luz a um pai. Como um pai? Nenhuma mulher dá luz ao pai. Entenda, Deus é espírito, mas quando Deus se veste de carne e ele entra no mundo, ele entra com o nome de filho, mas ele é o pai. Lembra que ele disse para Filipe? Quando Filipe perguntou: Senhor, mostra nesse pai que o Senhor tanto fala para nós. Aí ele chamou Filipe assim de canto: vem aqui, meu filho, olha para mim, presta atenção, faça igual o Rolando Lero lá da escolinha, olha para mim, vê se você capita a mensagem do mestre. Olha para mim, Filipe. Filipe, eu tenho estado todo o tempo com você está me perguntando, como está me perguntando, mostra-me o pai. Filipe, eu e o pai somos um, tá vendo? É três,
É dois? Não, é um. Não existe três deuses no céu. Quem inventou esse negócio de trindade foi a Igreja Católica. Não existe isso. Você não tem três pais. Você só tem um pai. É, né? Pode até ter dois, né? Porque ali tem um padrasto, tem um pai, né? É. Mas, se tratando de Deus, você só tem um pai, você só tem um Deus. Jesus é Deus. Até quando os cristãos não vão entender isso? Né? Às vezes os apóstolos, as pessoas usam Deus e Pai e tal para você entender. Jesus falava, o meu Pai que está no céu. Por que ele falava assim? É para você saber que tem um Pai no céu. Ele sabia que ele não ia ficar naquele corpo ali a vida inteira. Para os cristãos, para o ser humano, sempre entender que tinha um Pai no céu, que é Ele mesmo. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo. Deus estava em quem? Em Cristo. E quem é Deus? É o Senhor. E como é o nome dele? Jesus Cristo. Por isso Pedro diz, e um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o quê? É o Senhor. E quem é o Senhor? É Deus. Não existe três deuses no céu. Olhem os profetas quando eles tiveram a visão, os verdadeiros profetas, né? Não é o picareta do João do Apocalipse, que é um falso profeta, né? Que nós estamos fazendo o estudo do Apocalipse e você vai ver mais para frente que não passa de um líder religioso, de um falso profeta. Mas pode ver, todas as visões que os profetas tiveram, que eles tiveram a visão de Deus, o que é que eles viram? E viu um trono branco, um trono. Ele não viu três. O velhão lá no meio, que é Deus, o Jesus, que é o advogado, né? O rapazinho lá, barbudinho, né? Que é o nosso advogado, e a pombinha lá do outro lado voando. Não, não existe isso, meu amigo. A Bíblia diz que há um só Deus e Pai, um só Deus. E o próprio Deus diz abertamente para todo mundo ouvir em Isaías: eu sou o Senhor e não há outro. Você está dizendo que tem o Pai, o Filho e o Espírito. Você está dizendo que existem três deuses. Ele é a mesma coisa. Isso são manifestações de Deus. Quando Deus está em Espírito, ele é Deus. Quando ele entra na terra, se veste de carne, ele entra com o nome de Filho, mas é o mesmo Deus. Não existe, os três estão separados, não existe isso. Não, irmão, tem um pai, tem um filho, mas eles têm uma união. Não, ele é o próprio Deus. Não há outro. Além de mim, não há Deus. Aí uns dizem assim, não, Deus é Deus, mas tem Jesus que é Deus também, que é o Filho. Não, ele é o mesmo Deus. As manifestações, Deus teve três fases. Deus se manifestou em três fases. E isso aí é assunto para outro vídeo. Então, você tem que procurar aprender essas coisas. E essas coisas você aprende o quê? Na graça de Deus. Então, aqui no Velho Testamento, isso aqui não é mais para nós, mas aqui tem exemplos morais e espirituais que nós podemos justamente dizer, sem medo de errar, que é para os dias de hoje. A palavra de Deus não envelhece. Né? O que envelheceu foi a lei, aqueles rituais, todas aquelas coisas. Mas a palavra de Deus, quando se trata de espiritualidade, ela é a mesma coisa, porque o que os homens estavam praticando nessa época é o que os outros, eles estão com o mesmo espírito, praticando a mesma coisa nos dias de hoje. Por isso Deus diz aqui em Miqueias, o profeta Miqueias, né? Lembrando que eu estava falando que Deus sempre guarda um profetinho aqui na manga dele, né? Porque Deus sabe, né? Que vira e mexe a casa cai, todo mundo se corrompe, né? Principalmente o povo de Israel naquela época. Então Deus diz aqui, ameaças contra os chefes políticos e os falsos profetas. Olha que Deus sempre teve problema com esses falsos profetas, né? De hoje, né? Aí ele diz aqui, Miqueias capítulo 3, versículo 1. Disse, Miqueias dizendo, né? Ouvi, peço-vos, ó chefes de Jacó. Tá vendo? De Jacó. Não é do Brasil, tá? Não é dos brasileiros, é de Jacó, povo israelense. E a vós, príncipes da casa de Israel. Casa de quem? De Israel. E a vós que pertence. Aí ele diz assim, aí Deus, através do profeta Miqueias, diz assim, não é a vós que pertence saber o juízo? Tá vendo? Falando com os profetas e com os políticos, né? Principalmente com os profetas. Deus está falando hoje. Não é a vocês que pertence saber o juízo? Não é você que diz que é bispo, que é pastor, que é reverendo, que é o Macedo, que é o Silas Malacheia, que é o Valdemiro, que é isso que você não diz que é profeta, que está diante das multidões do povo, que você está aí no rádio, na televisão, tudo quanto é canto, internet. Não é a vocês, primeiramente a vocês, né, que pertence saber o juízo, saber as minhas coisas, né?
Não é vocês que têm que dar testemunho e exemplo, ser exemplo para o povo, é isso que Deus está falando. Aí ele diz, Miqueias capítulo 3, versículo 2, a vós que odiais o bem, quer dizer, vocês odeiam o bem, a vocês pertence o juízo, né? Mas vocês odeiam o bem e amais o mal, e amam o mal, né? Que arrancais a pele de cima deles, ou seja, de cima do povo, votos, sacrifícios, campanhas, né? E a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, tá vendo? O dinheiro, né? A ganância, e lhe arrancais a pele, e lhe esmiuçai os ossos. Não tem dinheiro para fazer sacrifício? Se vira, vai vender latinha, vai vender bala no sinal. Eu quero que você traga aqui o sacrifício, faça votos. Deus está querendo dinheiro, está querendo votos, não é isso que eles fazem com o povo? Pega os jovens, obreiros, evangelistas, né? A pessoa está lá como obreiro trabalhando de graça, tem que comprar uniforme, tem que comprar material de limpeza, eles não tiram uma moeda do bolso deles. Aí o povo deveria perguntar para onde vai tanto dízimo, tanta oferta, que eles não têm dinheiro para comprar uma vassoura. O obreiro tem que comprar, o membro, né? O jovem, o evangelista. Né? Cadê o dinheiro? Cadê as ofertas? Milhões que o povo dá. Está indo para onde? Sabe para onde está indo? Está indo para o banco do Macedo, está indo para a televisão dele, para a Record, para pagar milhões e milhões. Está indo para lá, para a Fazenda, que você liga aí na Record, está indo para aqueles artistas, 1,5 milhão vai dar agora, né? Para você, e aquilo é evangelho, né? É essas almas que eles estão ganhando, né? É o que Deus diz aqui em Miqueias, ó. Eis que comeis a carne do meu povo, e lhe arrancais a pele, tá vendo? Chega a arrancar, deixar a ovelha no couro, né? Já viu aquelas ovelhas que arranca toda a lã dela, ela fica só aquele couro sangrando? É isso que eles estão fazendo. E lhes esmiuçais os ossos, e os repartis, como para a panela, dentro do caldeirão. Ainda reparte, né? Reparte com os políticos, né? Agora mesmo vai começar a campanha aí, né? Para vereador, para prefeito, né? Eles, além de acabar com o povo de Deus, ainda jogam o povo de Deus na mão dos políticos. E você veja, antigamente, o povo evangélico, né, principalmente os da IURD, que, né, de outras religiões, dessas seitas aí, neopentecostais, eles, pelo menos, eram idólatras de objetos, de rosa ungida, de incenso, de sabonete, de passar no sal, de tomar um banho. Depois, agora a coisa ficou grave, porque eles passaram a adorar homens, né? Passaram a adorar homens, os próprios pastores dele, como Valdemiro, né? Como o Agenor Truque, o Macedo, o Silas. Eles passaram a adorar os líderes deles, religiosos. Uma verdadeira idolatria por esses homens, que eles estão errados, estão na falcatrua, na mentira, e eles estão aí defendendo com unhas e dentes. Eles não querem mais a verdade, eles estão alucinados por esses homens. Ao ponto, você vê, eles vêm aqui no nosso canal, chama a gente de mensageiro do diabo. Eles ficam irados quando eles ouvem a verdade. Ao ponto, quer dizer, nós estamos aqui levando a palavra de Deus, nós somos os mensageiros do diabo, e eles que estão acabando com a vida deles são ungidos do Senhor. Não toque, não ungidos do Senhor, ensinando loucuras, tanta barbaridade para esse povo. E você veja a cegueira espiritual. Então eles adoravam objetos, eles eram verdadeiros feiticeiros, né? Levando rosa ungida para casa, passando na porta, jogando pedrinha no gigante, derrubando as muralhas, pegando menzunzá, essas parafernálias, óleo ungido, todas essas parafernálias que eles dão 24 horas nessas igrejas para eles, né? Igreja que eu falo para você entender, isso não são igrejas, são instituição religiosa, né? São antros, covil de salteadores, né? E como se não bastasse toda essa idolatria, por arca da aliança, cajado, templo de malandrão, como se não bastasse toda essa idolatria, né? Eles passaram a adorar os próprios pastores, apóstolos, e agora a coisa dobrou, porque agora eles estão adorando políticos, apoiados pelos pastores deles. Os políticos deles viraram deuses para eles. Estão brigando com a família, com os amigos, com seus patrões, com todo mundo, fazendo arminha. Gente que diz que é de Deus, que é cristão. Veja a situação desse povo. Então Deus dizendo, por que eles estavam fazendo tudo isso com o povo? Miqueias capítulo 3, no versículo 4, Deus diz assim para eles: então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal às suas obras. Tá vendo?
Tá vendo aí o outro aí na África aí, o Gonçalves aí, orando, tá um poço de ódio, aquilo é puro ódio. Aqueles estados africanos estão lá orando, dizendo que está orando, se vitimizando, olha. Deus não ouvirá essas orações, Deus já está dizendo, porque eles fazem isso aqui, ó, arranca o couro do povo. Clamarão, mas o Senhor não ouvirá, esconderá deles a sua face. Miqueias 3, no versículo 5, agora vem mais rebordosa, vem mais paulada. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo. Você está ouvindo, povo de Deus? Os profetas que ele está falando, não é esses que morreram, não. É esses de hoje. Os profetas. Profeta é aquele que leva para lá pastores, bispos, padres. Olha o que Deus vai fazer. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo. O que é fazer errar? Quando uma pessoa se diz profeta, se diz pastor, padre, apóstolo, reverendo, seja lá o que for, que sabe que Jesus já morreu, já ressuscitou, que Deus já nos deu a sua graça e leva você a feitiçaria, fazer votos, sacrifícios, campanhas, subir montes, descer montes, diz a você que você tem que pagar o preço, que você é servo, que você tem que sacrificar. Ele está fazendo você errar, ele está me levando para outro caminho que não é o caminho de Deus. Aí ele diz aqui, ó, que mordem com os seus dentes e clamam paz. Quer dizer, quando está recebendo do povo, quando o povo está dando tudo o que tem, eles dizem, você vai ser abençoado, Deus vai te abençoar. Tá tudo bem, né? Eles falam de paz, mas contra aqueles que nada lhe mete na boca, proclamam guerra santa, tá vendo? Proclamam guerra santa. É um exemplo que está acontecendo em Angola. Os angolanos cansaram 30 anos sendo escravizados, né? Recebendo só o que não presta da parte deles. E cansaram. E agora resolveram não serem mais escravos. Agora eles estão fazendo guerra santa. Começa a dizer para o povo que estão querendo acabar com a obra de Deus, né? Estão perseguindo eles, proclamando guerra santa contra aqueles que não querem mais dar os dólares, né? O que eles querem lá é as verdinhas, né? Os diamantes, é isso que eles gostam em Angola. Eles não gostam de africano, não gostam de nada. Aí Deus diz, vocês que cometem essas barbaridades, Deus diz aqui, ó, Miqueias 3, versículo 6, portanto, se vos fará a noite sem visão, tá vendo? O Gonçalo tá lá perturbado, sem visão. Tereis trevas sem adivinhação, por-se-á o sol sobre os profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá, quer dizer, trevas, né? Estão tudo sem visão, né? Olha lá, os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles clubirão os seus lábios, né? Porque não haverá resposta de Deus. Tá vendo, Gonçalo? Para de orar, não haverá, meu irmão. Deus conhece você há 50 anos, sabe o que você está fazendo há 50 anos, sabe quanto sangue, quanto sofrimento de obreiros, pastores, esposas, jovens, de membros, de pessoas, dos velhinhos, dos aposentados, Deus conhece. Não haverá resposta. E eu creio que a oportunidade que você já teve de sair daí, você não saiu, né? Agora Deus está falando no nosso coração o seguinte, é o próprio Deus que está permitindo que você endureça o coração e não saia, porque Ele vai te pegar aí mesmo. O dia que você querer sair daí, você não vai poder mais. Você vai ficar muitos anos aí até dar conta de tudo, desses 30 anos aí. Você foi selecionado para pagar os 30 anos que esse povo está sofrendo aí. É aí mesmo que você vai ficar. Bom, se Deus deu a oportunidade de você sair, você não quer sair, né? Você quer continuar enfrentando as pessoas, né? Querer mandar na casa dos outros, então vai chegar uma hora que você vai ficar aí, porque as maracutaias já estão sendo descobertas. Quer dizer, falta de oportunidade não foi, né? Você está ali, por enquanto até agora você está ali, você pode pegar o avião, sair, voltar para sua terra, né? Fazer o que você quiser. Ninguém está lhe prendendo aí, mas você está insistindo, você diz que você é poderoso, está confiando nos políticos, está confiando no presidente, no Bolsonaro, está confiando, né? Até colocando o presidente numa enrascada aí, né? Então você está confiando nos políticos, nos seus deputados, no seu poder, no seu dinheiro, e mal sabe você que não tem nada a ver com isso, isso aí é a mão de Deus, e não vai ser só na África não, tá? Isso aí vai ser no mundo inteiro, a Argentina já está começando, vai começar, o Brasil quem sabe vai ser o último a acordar, né? O Brasil é sempre retardatário, né? As pessoas estão vendo na cara deles
Eles estão vendo claramente, ninguém é criança, está todo mundo vendo claramente o que vocês estão fazendo há anos, né? E não consegue se libertar. A gente até entende, não é fácil não. Isso é pior do que droga. Isso é pior do que a pior droga deste mundo. É o sistema religioso, principalmente o evangélico. Né? Eles comem a carne do povo e o povo está ali sacrificando. Aí Miqueias diz assim, Miqueias 3:8, mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor e de juízo, quer dizer, da graça, né? De força para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora, vós, chefes da casa de Israel, da casa de Jacó, né? E príncipes da casa de Israel, que abominais o juízo. Tá vendo? Os caras tinham nojo do juízo. E perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade. Tá vendo? Aí Deus vai dizer aqui que eles pensam que Deus não sabe de nada, não. Ó Deus falando através de Miqueias. Os seus chefes dão a sentença por suborno, tá vendo? Políticos. Os seus sacerdotes, bispos, padres, pastores, evangelistas, reverendos, né? Ensinam, tá vendo? Por interesses, tá vendo? Tá vendo que é Deus que está dizendo? Ensinam as pessoas, pregam a Bíblia falsamente, por quê? Por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. Olha, mais claro do que isso, só água. É Deus dizendo, eles pensam que Deus não sabe. Adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor. É o que eles fazem. Fazem tudo isso e ainda se encostam em Deus. Tá ligado? Deus vai honrar. Deus vai responder nossa oração. É Deus que está conosco. É o que Deus está querendo dizer. Caras de pau, ainda se encostem em mim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sua vida vai mudar, né? Dá tudo que você tem. Dá esse carro velho que você vai ter uma Lamborghini. Dá sua casa que você vai ter uma mansão. Em nome de Jesus. Quer dizer, olha aqui que Deus dizendo. Miqueias 3:11. Os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam no Senhor dizendo: não está o Senhor no nosso meio? Nenhum mal nos sobrevirá. Você não viu o Gonçalves aí dizendo? Deus está com a gente. Deus vai mudar essa situação. Nenhum mal nos sobrevirá. Cuidado. Portanto, por causa de vós, Sião será levada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras. E o monte dessa casa como os altos, né? Como os altos de um bosque, tá vendo? Então, meu irmão e minha irmã, abra os seus olhos, venha para o amor, para a graça de Deus, saia imediatamente desse sistema religioso, podre, enganador, hipócrita. Você está vendo a situação desses homens aí. Essa pandemia veio, Deus desmascarou todos os políticos, né? Falsos políticos que estão nesse mundo, todos, de todas as nações. Deus desmascarou todos os idólatras, papas, padres. Deus desmascarou todos esses falsos evangélicos, líderes evangélicos. Cadê os milagres deles? Cadê o poder deles para enfrentar o coronavírus? Deus desmascarou todos eles, mostrou que eles são mentirosos. Muitos pastores aí morreram com coronavírus. Muitos estão aí contaminados. Então cadê? Homens desobedientes. Deus, essa pandemia teve o lado mau, mas teve o lado bom. Mostrou muita falta de amor de uns, mostrou a bondade de outros. Tá vendo? O que nem tudo que a gente vê que é mal parece tão mal assim. Essa pandemia veio aí para mostrar a carnalidade, mostrar os ímpetos dos homens, mostrar quem é solidário. Tá vendo? Mostrou, desmascarou todos eles. Você tá aí, você devia dizer, não, por que meu líder tá doente se ele diz que é o super-homem? Por que ele pegou o coronavírus? Se ele é um super-homem, ele é um imbatível, não acontece nada com ele. Não que Deus não tenha poder para curar, para libertar, né, para extirpar uma praga. Não, Deus tem poder para isso. Mas não vamos tentar a Deus.
Você pensa que na época do povo judeu, lá no deserto, lá, não houve pragas? Houve pragas também. Houve pragas em outros países, não pegava neles, porque eles eram obedientes. Enquanto estavam obedientes, enquanto estavam no erro também, as pragas também aconteciam com eles. As doenças também chegavam até eles. Então, quando você está em obediência a Deus, está na graça de Deus, você está em obediência. Se você está aqui na Terra, houve esse problema, as autoridades deram uma ordem para todas as nações, dizendo, olha, você tem que usar máscara, lavar a mão, você tem que se cuidar. Então, pela sua obediência às autoridades, Deus vai te honrar. Você está sendo obediente, você não está tentando a Deus, nem desobedecendo às autoridades, que é o que eles estão mandando, principalmente a galera da IURD, mandando as pessoas saírem de casa, virem para os templos, porque eles só conseguem lavar sua mente direito, com força mesmo, dentro do templo. Você em casa, ele não consegue dominar você, lavar sua mente. Eles estão desesperados porque agora veio a política e eles querem vocês na frente deles para poder lavar a sua mente. Você na internet assistindo fica mais difícil. Você tem que estar ali na frente do hipnotizador, do feiticeiro, para que ele possa manipular você. Claro, você já está vendido para os políticos, para prefeitos, vereadores, você já está vendido. Então você tem que estar ali. Ele tem que mostrar o curral cheio para o político, que ele vai vender você. Não só nessa política, mas como está vendendo. Sempre vai vender você. Sempre vai tirar tudo que você tem e vai te vender para os políticos. Então essa perturbação deles não quer saber se a pessoa vai morrer, se a pessoa vai pegar um coronavírus, vai pegar uma outra, não quer saber. O mundo inteiro dizendo, fique em casa, se cuide, eles não querem saber. Então, meu amigo, abra os seus olhos e veja o que Deus está dizendo. Veja o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para você. Jesus disse, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, com a sua família, com seus amigos, tá bom? Para que a palavra de Deus corra livre, leve e solta. Um grande abraço a todos e até a próxima.